era uma emergência, né? Era o emergencial. Então, mesmo não sendo correto, foi o que nós tínhamos para fazer. Mesmo assim, fizemos uma orientação para as escolas e para vocês, que era para vocês olharem para aquelas atividades e analisar se era pertinente ou não, e poderiam fazer alterações. No entanto, sabemos que não tinha muito tempo para isso, né? Então, nessa segunda etapa, que começa no dia 8, né, de junho, os nossos alunos terão que receber novas atividades a partir do dia 8. Então, esse novo bloco, digamos assim, vocês vão planejar e vão organizar essas atividades, né? Daí vocês me perguntam, quer dizer então que eu já posso começar a executar, a fazer essas atividades, elaborar? Nós vamos fazer isso com calma, e passo a passo, né? Então, os ATPs vão organizar esse passo a passo dentro da plataforma, né? O coordenador vai acompanhar vocês, né? Nós estamos fazendo paralelamente esse trabalho, e juntos nós vamos organizar as habilidades, qual é o planejamento que nós vamos fazer para cada local, né? Considerando a realidade que vocês têm, e organizar essas atividades, então. Até a previsão de recursos, né? Cada um de vocês sabe quais são os recursos que o aluno vai conseguir dispor lá na casa para desenvolver uma atividade. É muito importante isso para nós entender como que se posiciona o aluno dentro da casa e como que é a postura do aluno na escola. Na casa ele consegue desenvolver atividade, na escola ele consegue desenvolver atividade porque ele tem um determinado material, né? Tem um apoio do professor. E na casa, como que vai ser isso? Então, a gente tem que pensar numa série de questões também, porque não é só mandar, né, a atividade para casa, né? Se fosse isso, estava fácil. Mas a gente tem que pensar, então, na condição em que esse aluno vai fazer essa atividade e no resultado que ela vai ter para nós, né, em relação à aprendizagem. Então, é isso. A minha parte era mais para situar vocês como que nós nos organizamos, né, como que ficou pensado esse calendário, como que nós estamos pensando, então, tanto essas atividades em EAD ou atividades remotas, e como que prevemos, então, o retorno depois, tá bom? A professora Sabrina vai conversar com vocês agora, falando desse passo a passo, então, na plataforma, como que vai funcionar, como que vocês vão organizar esse planejamento e essas atividades, tá? Então, ela vai fazer esses apontamentos agora. Obrigado pela atenção e até a próxima. Oi, todos me ouvem? Tudo bem? Muito bom, né, estar aqui com vocês, um pouco diferente agora, né, vamos ter que nos reinventar, vamos ter que buscar aí os meios, tudo novo para todo mundo, né, mas a gente vai vencer essa etapa. Hoje também um pouco tristes, né, eu sei que muitos de vocês aí já manifestaram em grupos aí a questão a gente ter perdido o professor José Balbino, né? Então, é bem triste, mas nós temos que continuar, né? Um homem que contribuiu muito com a educação aí, né? Um bom homem, um grande amigo que nós perdemos, né? Mas vamos lá, que a gente precisa continuar. Então, como Eliseu já falou, já fez um apanhado, né, de todo o curso aí, também referente ao que está acontecendo com a gente, mas eu vou falar um pouquinho aqui. Então, o formato do nosso curso aí, na verdade, essa ambientação, né, não é um curso, ele vai ter aí 3 semanas, tá? As atividades, elas terão prazos estabelecidos, tá? Os prazos são longos, a única atividade lá que é um prazo mais curto é a atividade da análise das habilidades do primeiro trimestre, que, como o Eliseu já falou para vocês, né, elas foram divididas aí em 3 trimestres,
Então, essa análise das habilidades do primeiro trimestre, ela vai ter um tempinho mais curto. Mas são atividades muito simples, vocês vão ver que são atividades que vocês fazem, assim, rapidinho, tá? O foco nosso aí vai ser nesse aprimoramento do estudo em casa, que é o que a gente precisa nesse momento, a gente precisa trocar ideia, a gente precisa trocar experiências, né, ver o que está dando certo. A gente já tem visto muita coisa boa de vocês, já tem ouvido falar bastante aí das aulas de vocês. Ficamos muito felizes com isso e a gente tem que continuar, né, buscando essas formas aí, até porque a gente sabe que dentro da mesma escola nós temos diferentes realidades, então a gente vai ter que trabalhar de diferentes maneiras. Nós vamos organizar, então, né, nessas atividades do curso, nós vamos organizar esse cronograma aí com as habilidades do estudo aí nas próximas semanas. E vamos estudar um pouquinho sobre a avaliação do primeiro trimestre, tá? Isso, como o Eliseu já falou, depois, conforme o que a comissão de avaliação for decidindo, a gente vai estudando, tá certo? Então, não tem nada ainda fechado referente à avaliação. O que nós vamos fazer, então, aí? Nós teremos essa matriz de referência para o ano de 2020, que ela não vai estar fechada agora para o ano todo. Não tem como a gente fechar essas habilidades todas que nós vamos dar conta nesse ano, porque a gente precisa de muitas respostas, né? Por exemplo, quando a gente volta com as aulas presenciais, a gente não sabe como esses alunos vão voltar. Na volta, a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai poder seguir ou nós vamos ter que retomar? A gente não sabe. Então, essas habilidades nós vamos elencando no decorrer do ano. Tá? E vamos elencando também aquelas que são possíveis de trabalhar, principalmente agora no primeiro trimestre, né? Porque a gente não sabe como é que nós vamos ficar esse ano todo. A gente ainda não tem nada estabelecido. Essas habilidades, elas precisam ser adaptadas, né? Para ser possível de realizar o trabalho lá na casa. Porque o que acontece? Muitas das nossas habilidades e ciências, elas são aprofundadas, com muita pesquisa, né? E daí, de repente, o meu aluno não dá conta lá. As primeiras habilidades mesmo que eu mandei para vocês, que era referente à saúde pública, à vacina, né? Ela já era mesmo bem superficial, bem a realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Por quê? Porque a gente não tem como aprofundar. Claro que a escola que acha que dá para aprofundar, né, um pouco mais, pode aprofundar sem problemas, tá certo? Todas as habilidades trabalhadas que nós estamos trabalhando nesse momento, no retorno às aulas presenciais, elas terão que ser avaliadas, né? Por mais que a gente decida agora como que a gente vai avaliar, a gente vai ter já um instrumento de avaliação, a gente já vai fechar alguma coisa sobre avaliação para esse momento, né, desse estudo em casa, mas quando voltar, nós vamos ter que fazer um diagnóstico, nós vamos ter que ver como é que esses nossos alunos estão voltando, para depois a gente poder seguir, tá certo? Então, é tudo um estudo aí, mesmo devagar, né? Estudando, mandando para casa, avaliando o que foi, vocês já vão ter uma devolutiva dos pais desse primeiro estudo, né? Já vamos poder, depois dessa devolutiva dos pais, já vamos poder direcionar o nosso trabalho com essa segunda remessa aí de atividades, talvez de maneira diferente, ou talvez, se deu certo, né, aprimorar isso que a gente já está fazendo. Lá no nosso cronograma, então, de estudo, né, que vocês irão elaborar agora, seguindo as habilidades do primeiro trimestre, tá? Vocês precisam pensar a primeira coisa, né? As atividades, os alunos conseguem realizar lá na casa? Eles dão conta? O meu aluno que não tem acesso à internet para fazer uma pesquisa, qual outra fonte que eu vou oferecer? Como é que ele vai poder fazer essa pesquisa, né? Então, eu preciso pensar nessas situações. Eu tenho que dar condições do meu aluno realizar essa tarefa. Não que você não deva trabalhar com pesquisa, pelo contrário, ciências trabalha muito, né? Mas eu tenho que dar condições, tá? Oferecer outros meios para os meus alunos. Vocês vão ter que pensar de estabelecer esse contato, né, para essa rotina, como a gente já vem falando e como eu sei que muitos de vocês já estão fazendo. Por que estabelecer esse contato? Primeiro, para que o aluno crie mesmo essa rotina de estudo, porque senão ele não vai ter,
né? Às vezes, se não formos nós cobrando, os pais não vão cobrar lá na casa. Então, a gente precisa estar ali junto. E outra é para que o professor possa auxiliar na realização dessas tarefas, né? Vem surgindo, vai ter que ter alguma maneira desse aluno conseguir ter esse contato com o professor, tá certo? Lá, vocês terão essa autonomia para trabalhar com as habilidades elencadas para o primeiro trimestre. Então, o que aconteceu? Como o Eliseu já falou, nós enviamos o material para vocês, esse primeiro material. Vocês já tinham essa autonomia para mudar se vocês não quisessem trabalhar com aquele material. Mas nós elaboramos um material para a rede toda, agora não. Agora você vai poder pensar lá na sua escola. O que eu fiz, gente, com as habilidades do primeiro trimestre em ciências? São aquelas habilidades, né, da saúde pública, das questões de saúde, de vacina, de vírus. Por quê? Para a gente continuar trabalhando com essa questão aí do Covid, né, que é uma coisa que a gente precisa trabalhar o tempo todo. Nós vamos ter que estar fazendo essa conscientização com os nossos alunos. E acrescentei as primeiras habilidades do primeiro bimestre, tá? Poucas. Por quê? Porque a nossa carga horária agora de ciências, ela passou a ser 1 horinha por semana, né? Nesse primeiro cronograma que eu enviei para vocês, tinha lá 3 horas, mas por quê? Porque eu fiz um material interdisciplinar com matemática. Então, vocês trabalhavam juntos ali, ciências e matemática um dia, né? Pode continuar fazendo assim? Pode. Se a sua escola, se lá na sua escola vocês decidirem continuar o trabalho interdisciplinar, ótimo, gente. Não precisa nem ser só com matemática, pode ser com geografia, pode ser com língua portuguesa, né? Qualquer outro componente que vocês decidam fazer esse trabalho interdisciplinar, vai ser ótimo, tá? Caso vocês não façam esse trabalho interdisciplinar, vai ser 1 hora só de estudo de ciências por semana. Então, não são muitas habilidades, tá? E é importante que, mesmo sendo muito pouco para a gente estar fazendo aí o estudo dessas habilidades que foram elencadas, é importante estar retomando e atualizando esse estudo sobre a Covid. A gente não pode esquecer disso, os novos dados, os cuidados, os avanços que estão tendo no estudo aí sobre a Covid. A gente não pode deixar de lado isso. Então, é mais um desafio aí para ciências. Menos uma aula, né, e não deixar de lado tudo que a gente está vivendo, tá certo? Então, quando vocês forem pensar nesse cronograma de vocês para os próximos estudos aí, vocês precisam pensar em tudo isso, tá bom? A avaliação, né, como o Eliseu já falou, eu também, nós estudaremos juntos, mas assim, o que a gente já prevê? Que essas atividades que estão sendo enviadas para os alunos, elas serão usadas como um dos nossos instrumentos, é o que nós temos para o momento. Então, já vão recolhendo, já vão corrigindo, né, como nós trabalhamos no mesmo material com matemática dessa vez, já vejam como vocês vão fazer essa correção, né, junto lá com o professor de matemática, já vão analisando essas atividades. A escola que ainda não colocou um prazo, não estipulou aí um prazo para que retornem essas atividades para a escola, estipula agora, já vai conversando com o seu coordenador, com o seu diretor, para estipular um prazo para essas atividades retornarem, porque é um dos nossos instrumentos para avaliação, tá? Então, é importante que vocês tenham essas evidências aí do estudo em casa, tá? Daí, nós vamos fazer isso lá na ambientação da plataforma. Então, vocês já venceram a primeira etapa, que era entrar na plataforma, né? Procurar o nosso curso lá de ciências, e vocês foram na primeira atividade, que era a aula introdutória, tá certo? Aí, agora, a partir de amanhã, né, que vocês vão começar que ainda não está liberado, só vai liberar a partir de amanhã, então vocês vão poder começar a fazer as atividades. Vocês terão todas as atividades lá. Vocês vão clicando na atividade que vocês vão fazer naquele dia. Como eu já falei, a maioria das atividades tem um prazo longo, tá? Até o final do nosso curso. A da escolha das habilidades, que o prazo é mais curtinho. Aí, gente, se vocês tiverem que fazer uma tarefa para mim, igual o primeiro lá, estudo em casa, é uma tarefa que vocês irão responder. Então, vocês vão entrar aqui nos links, vão estudar os textos que nós colocamos aqui e vão lá embaixo responder e colocam a resposta de vocês,
tá? Algumas atividades que vocês farão serão para anexar a atividade. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer a atividade lá no seu computador, salvar, tá? E depois anexar aqui para mim. Tem essa opção aqui, que é que você pode arrastar aqui a tarefa. Mas, se você arrastar, ela vai ficar como rascunho para mim. Então, o melhor é que venha aqui em arquivo, tá? Daí, vai lá em escolher arquivo, tá? O arquivo vai estar salvo no seu computador e enviar esse arquivo. Ela já vai ficar tudo certinho, tá? Esse passo a passo aqui, gente, vocês não estão me ouvindo? Esse passo a passo aqui, eu envio para vocês depois no grupo de ciências. Uma coisa bem importante agora para a gente é que todos estejam naquele grupo de ciência. Converse com os colegas, Ciências 2020 lá. Converse com os colegas, se tiver alguém que não está naquele grupo, manda um contato para mim, eu vou colocar também vocês como administrador, vocês mesmos podem acrescentar os colegas aí, tá? Porque agora nós iremos usar mais o grupo, aquele grupo não era muito usado, né? A Márcia já mandou o contato dela aqui, eu já vou anotar aqui, Márcia, e daí eu já coloco você, tá? Aquele grupo a gente não usava tanto, mas agora nós vamos usar mais, principalmente nesse momento agora do curso. Tá certo? O José Carlos também, eu vou anotar aqui, José Carlos, e coloco você lá no grupo, tá? Certo, gente? Se mais alguém aí não estiver no grupo, tá, 998-51-3412, tá. Eu coloco aí. Adiciono, Ana Geis, o seu eu tenho aqui, eu adiciono você lá sim. Ok, José Carlos, eu percebi ali, já corrigi aqui, tá certo? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando aqui do lado, eu vou respondendo, ou se alguém quiser ativar o microfone aí também, tá? Porque o nosso tempo é curto, mas dá pra gente aí responder algumas das dúvidas de vocês. Também, se não tiver dúvida agora, tá? Mas depois surgirem as dúvidas, vocês podem mandar as dúvidas no grupo ou no privado, eu vou respondendo, tá certo? A minha fala era essa. Eu vou aguardar, então, aí um pouquinho, ver se alguém tem alguma dúvida. Ela vai ver. Nenhuma dúvida? Aqui. A Ana Geisa, então, colocou as habilidades que serão contempladas no trimestre, vai ser definido em grupo? Sim, então, eu já elenquei, como eu falei para vocês, são essas habilidades que vocês já trabalharam, né, em todos os anos, as habilidades que eram do 7º ano, né, que já foi material, e eu peguei as primeiras habilidades de cada ano. Por que eu peguei as primeiras habilidades lá, né? Pode ser que vocês já tenham trabalhado naqueles primeiros dias de aula, pode, mas eu elenquei as primeiras porque mesmo que vocês já tenham trabalhado, vocês podem dar uma continuidade, né? Fazer uma retomada, pedir uma atividade agora referente ao que vocês já trabalharam. Então, como que ficou as nossas habilidades? Aquelas que nós trabalhamos nesse primeiro estudo em casa, que eram as habilidades do 7º ano, mais as 2 primeiras, geralmente, tá? De cada ano,
Aí, mas vocês vão poder opinar sobre isso, tá certo? Para os próximos trimestres, nós não fechamos ainda, tá, Ana Geisa? Nós vamos fechando aos poucos e vocês vão poder opinar, sim. Até nessas que eu já fechei para o primeiro trimestre, vai ter uma enquete lá no nosso curso. Vocês vão poder participar dessa enquete lá. Ah, não concordo por causa disso, Sabrina. Ah, eu acho que daria para pôr mais algumas habilidades, né? Apesar do nosso tempo ser bem curto, como eu falei para vocês, uma aulinha por semana, mas vocês vão poder opinar lá naquelas habilidades que eu já coloquei para o primeiro trimestre. E para os próximos, nós vamos estudando juntos, tá? Vamos fechar esse primeiro trimestre, vamos ver como é que ficou, o que é que a gente conseguiu, e depois a gente vai estudando as habilidades para o próximo. Mais alguma dúvida? Então, a partir de amanhã, essas habilidades já estão liberadas aí no curso. Você já pode entrar e analisar e já responder, tá certo? Quanto antes vocês fizerem isso, para a gente é melhor, tá? Que daí a gente já vai discutindo aí e vendo o que a gente muda. Vou anotar aqui o da Marinês também, que eu já tenho, mas... Você não está nesse grupo novo, então, Marinês? Sim, Márcia, lá no grupo fica mais fácil mesmo da gente ir conversando, né? E vocês mesmos já vão, igual hoje mesmo no grupo, já trocaram lá as respostas da cruzadinha, do material, e é para isso mesmo. Lá é o meio que a gente vai ter agora, né? Tudo bem, gente? Então, aí, vamos esperar só um minutinho. Esse passo a passo aqui eu mando no grupo depois, tá? Para vocês anexarem lá as atividades. Gente, essa videoconferência, ela fica gravada aí, tá? Onde vocês entraram hoje para participar, ela fica gravada. Então, se algum amigo falar que perdeu, né, que não conseguiu assistir, a parte que travou mesmo, alguns aqui, travou, sumiu o áudio, vocês podem ir lá que vocês conseguem acessar a videoconferência de novo, tá? Então, gente, obrigada aí pela participação de todos, tá certo? Fiquem em casa, se cuidem, né? E vamos seguindo aí, tá certo? Um abraço a todos. Até mais.